Temos aqui uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que os hospitais públicos em Angola estão sem medicamentos, estão sem gessos, sem fios para costura e alguns hospitais estão sem medicamentos, inclusive para doentes de tuberculose. Estão sem materiais descartáveis. A boa notícia é que o governo angolano comprou 21 cavalos à Namíbia para os Jogos da Juventude em Endurance, que é onde acontecer em Luanda, de 10 a 20 de dezembro. Entre a boa notícia e a má notícia, a média poderá ser negativa, porque estamos aqui a olhar para. Já chegaremos ali. Vamos tentar aqui compreender a notícia virada à falta de medicamentos nos hospitais. Segundo o Sindicato dos Médicos, os enfermeiros de Angola, diz que em Angola, no país, há medicamentos. O problema é que as empresas que fornecem medicamento ao governo não estão a entregar medicamento, porque o governo angolano deve a estes fornecedores. E se em Luanda há problemas, falta de material para fazer raio-x, para costura, falta gesso, medicamentos para tuberculose, imagina como deverá estar as demais províncias. Imagina como deve estar o Conde do Cubango, que está lá no fim do país, que para chegar para lá, se não for de avião, temos estradas completamente difíceis. Como é que está o Mochico? Como é que está o Namibe? Como é que está o Zaire? Imagina como é que estão as províncias, o Quando e o Cubango. Se Luanda está com problemas de fornecimento, imagina como é que está o centro, o leste, o norte e o sul de Angola. Já há alguns meses que os hospitais públicos do país estão sem medicamentos e consumíveis. Os utentes têm de comprar medicamentos para fora. O Novo Jornal fez aqui uma reportagem segundo a qual um cidadão teve de comprar gesso na rua, no mercado informal, para poder aqui fornecer ao hospital e assim o seu filho ser claramente colocado o gesso. Vamos tentar falar dos dois temas de uma só vez, ok? Para que possamos melhor entender. Eu acho que se John Beat e Desmond Tutu soubessem dessas duas notícias, ficariam muito tristes. Porque são os homens que bateram imensas vezes na tecla do Ubuntu em África. Eu sou porque tu és. Eu só existo porque tu existes. Não há comunidade sem o indivíduo. Ou seja, falta medicamento. Como é que vai haver desporto se falta um indivíduo? Um não tem saúde, aqui há desporto. Eu só sou porque nós somos. Sou a comunidade porque todos nós estamos saudáveis. As decisões políticas devem estar viradas na ética Ubuntu. Né? Defendia Desmond Tutu, defendia John Beat. E nós estamos a olhar para um governo que dá dinheiro para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, dos Desportos. Como é que no mesmo período o Ministério dos Desportos e da Juventude tem dinheiro para comprar cavalo e o Ministério da Educação, da Saúde, não tem dinheiro para pagar os fornecedores? E esse problema do Ministério da Saúde é recorrente. Os fornecedores continuam ali porque o Estado é o melhor e o único cliente. Cliente fiel, o melhor cliente, porque deve, atrasa, mas paga. Inclusive, nós podemos cobrar muito mais caro ao Estado em função de várias questões, ok? Mas é este governo que vai sempre adiando esses pagamentos. E esses adiamentos levam a outros problemas graves, que é fazer com que as empresas que fornecem medicamento ao governo, e que muitas delas também conseguem medicamentos por via de crédito, podem ir à falência. Com isso, jovens que trabalham nas empresas que fornecem medicamentos ao governo correm todos os meses ou semestralmente riscos de perder um trabalho. Porque eu posso ter uma padaria e não produzir pão, mas receber pão a crédito, vender a pronto pagamento e depois eu pago o fornecedor. Se eu não consigo receber dinheiro lá onde eu entrego, não vou ter como pagar o fornecedor. Consequência, eu vou estar bancarrota, eu vou à falência. Aquele indivíduo, aquela empresa, se for internacional, vai começar a criar um histórico das empresas angolanas que solicitam, compram, recebem medicamentos a crédito, mas que nunca pagam. Outros sim, até compram, pagam, mas não são clientes fiáveis porque 6 meses depois eles vão à falência. Se eu produzo um paracetamol e eu estou, por exemplo, na África do Sul,
vem um cliente angolano e um cliente namibiano, ou um cliente angolano e um cliente congolês, eu não vou dar medicamento para um angolano, porque eu sei que esse cliente aqui não é fiel. Há uma cadeia em si que pode claramente se destruir por causa desses problemas aqui. Mas olhando aqui a fundo sobre os dois tópicos, Angola vai organizar os jogos da juventude de Endurance, e o Ministério da Juventude diz que era preciso comprar mais cavalos para promover a modalidade em África. Okay? Esse é um problema do Ministério da Juventude e do Desporto. Os cavalos, para serem mantidos, precisam ser alimentados, tratados. Não é só a compra de cavalos. Há um custo diário. É como ter um filho. Você alimenta todos os dias. Tens de pagar a luz, tens de pagar a energia, tens de pagar a alimentação, tens de pagar a habitação, tens que levá-lo para o banho, tens que... Um cavalo tem muitos custos. Os cavalos não comem como come um ser humano, comem mais do que nós. Portanto, o Ministério da Juventude e Desporto, ao comprar cavalos, está a dizer que tem o dinheiro para sustentar os cavalos. Tudo bem, nada contra. Angola precisa de desportos. Só que não pode haver uma disparidade onde falta medicamento para um ser humano e tem comida para o cavalo. Onde os homens angolanos comem no lixo e os cavalos comem. Não estou aqui a tentar menosprezar, né, a compra de cavalos. O problema é que estamos a olhar para o mesmo pai. O governo não pode estar a dar cada comida para o cavalo e não tem comida para as pessoas. Estamos aqui a quebrar a filosofia Ubuntu. E Angola só vai realmente erguer-se quando esses ministérios estiverem em consonância. Né? Calma aí, eu tenho dinheiro para poder comprar cavalos, mas calma aí, os jovens estão comendo lixo. Os jovens são roboteiros, os jovens são aquilo. Calma aí, eu não vou comprar cavalo, meu. Calma aí, eu vou intervir no outro problema que também é da juventude. Okay? Não sei se isso depois cria conflitos entre os ministérios. É pá, Sr. Presidente, o ministro X está a trabalhar, está a fazer um bom trabalho. Não sei se isso cria depois esses conflitos, não sei como é que a coisa lá dentro funciona. Mas que se falta medicamentos, estamos a comprar cavalos, claro, temos que ler o problema do Ministério da Saúde. Por que razão há atrasos? Por que razão os fornecedores decidiram não... Porque quando um fornecedor decide não entregar mais medicamentos, porque ele sabe que medicamentos, antes de serem negócio, são um compromisso social, ok? É como o negócio das clínicas. Você tem uma clínica e coloca a clínica enquanto negócio em primeiro lugar, tens de saber que você desse jeito estás disposto a ver pessoas a morrerem à porta da sua clínica porque estas pessoas não têm dinheiro para poder pagar a consulta ou o socorro imediato. Há negócios, há áreas em que deve haver primeiro um compromisso, um contrato social e depois um negócio. Okay? E o problema do Ministério da Saúde não está em não ter medicamento, é muito mais profundo, está nas nossas fontes de receita. Okay? Porque estamos aqui a olhar para o momento em que o Ministério da Juventude e Desporto teve dinheiro para poder comprar cavalo. No mesmo instante onde o Ministério da Saúde não teve dinheiro para poder comprar, claro, poder pagar aqui os seus fornecedores. Então, o problema não está aqui no Ministério da Saúde. O problema está nas nossas fontes de receita. Okay? Enquanto nós não corrigirmos a curva sobre a fonte das receitas, claramente estes problemas vão acontecer, alinhado ao compromisso que se precisa fazer com quem nos fornece medicamentos. Okay? O governo faz bem em conceder o fornecimento às empresas privadas, ok? É um bom passo, ok? Essa privatização é bem colocada, mas o governo não pode estar ao todo nas mãos dos fornecedores privados. O governo precisa ter uma quota de produção ou importação de medicamentos, ok? Grande parte vem sim de empresas privadas, mas eu não posso abandonar ao todo o fornecimento, podia falar a produção de medicamentos, que para nós ainda é um facto distante, mas eu não posso abandonar ao todo a importação ou a produção de medicamentos. Porque depois, se eu tiver dívidas com os empresários, e se todos eles colocarem um negócio em primeira mão antes de salvar vidas, é claro que vamos ver as pessoas a morrer nos hospitais, porque não há linha para soltura, porque não há descartáveis, porque não há medicamentos para isso, porque não há raio-x. Portanto, vamos ver pessoas a morrerem por causa desses problemas que vão cada vez mais se repetindo. Qual é a tua opinião em volta desse tema? Põe aqui em comentários. Estamos juntos e até já. Diz que subscreva. Fala, subscreva. Fala, subscreva. Subscreva. Fala, subscreva. Fala, subscreva. Até já, família.